Manter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma discussão com o tema de suma importância, principalmente para as comunidades com as cadeias produtivas em apicultura. Vamos falar hoje do calendário apícola. Temos aqui dois membros da equipe de ATE do lote 25 Bahia Produtiva, por meio da cooperativa Copersuba. Gleus Xavier, técnico em agropecuária, e Elza Mendes, coordenadora pedagógica, que sou eu. Passo agora o espaço para meu colega Gleus, ele que vai ministrar a discussão do calendário apícola para a gente. O espaço é seu. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas, né? Quer dizer, essa discussão do calendário, ela foi criada com o objetivo de melhorar, né, as práticas de manutenção, né, dos enxames, das colmenas, né? E em cima disso foi criado esse calendário, né, onde visa melhorar as técnicas. Então, essa é uma atividade que ela deve ser nivelada junto aos produtores, né, apicultores de um modo geral, dos empreendimentos que nós, da equipe, acompanha, né? E em cima dessa nivelação, ela deve facilitar, né? Visa estimular as práticas no período correto e também otimizar para que os produtores nivelem a compra de insumos coletivamente, né? A venda do mel coletivamente, porque e a realização das práticas tudo no momento que está sendo igual para todos, né? Num momento só. Então esse calendário ele é discutido junto à associação e os apicultores, né? E dentre eles adequando a realidade climática de cada empreendimento, né? De cada região. Então ele otimiza, né? Visa como é que diz? A prática no momento adequando a realidade climática de cada local. Nesse momento, vamos ver aí, Elza, o calendário, né? Vamos apresentar o calendário para todos. Tranquilo? Está aparecendo aí? Abriu, tá tranquilo. Vamos lá. Primeiro momento, o produtor ele tem que relacionar esse calendário ao ano apícola, né? O ano que se tem a produção, né? Todos os produtores devem colar esse calendário no local onde é que trabalha, né? Onde realiza todas as operações de oficina, né? Do local de trabalho. E é assim, né? Ele anota o ano, depois o nome do proprietário, né? E depois o nome do apiário, se assim tiver o nome, né? Aí tem, do lado esquerdo aí, tem as atividades, né, pertinentes à apicultura, né, relacionada às discussões de manejo, do lado esquerdo, né? Nós temos a alimentação de subsistência, tem alimentação estimulante, controle de enxameação, criação de rainha, né? Colocação da cera, colocação de melgueira, divisão de enxames, época de captura, época de colheita de mel, reparo e rodízio de comer,
retirada de melgueira, né? Redução de ovado, retirada do redutor, troca de rainhas, troca de favo, revisão de colmeias e limpeza do apiário. Ao lado direito, vocês podem observar aí que nós temos os meses, né, de janeiro a dezembro, onde vão ser marcados quais as práticas que vão ser feitas dentro de cada mês. Por exemplo, aqui, a alimentação de subsistência, ela é uma prática realizada no momento que a florada está em plena entre-safra, né? E, assim, nesse momento as colmeias não têm alimentação, né? Então, o apicultor, ele deve ministrar essa alimentação, né, com o objetivo de matar a fome das abelhas. Então, dentro da discussão, junto com os apicultores, eles vão marcar os meses que necessitam dessa alimentação. Aqui, por exemplo, no Sudoeste, nós temos os meses de agosto, setembro e outubro como os meses mais críticos. Nesses meses, o apicultor ele deve fazer alimentação de subsistência, né? Seguindo adiante aí, temos o alimentação estimulante. Essa é uma alimentação que praticamente é ministrada quando as abelhas estão saindo do período crítico, né? Aqui, por exemplo, no mês de outubro. No meados do mês, né, a partir da segunda quinzena, já começa a entrar néctar, o ano sendo normal, né? Então, nesse momento, o apicultor ele já deve mudar a sua alimentação, inclusive adicionando alimento proteinado, né, para que estimule a rainha a começar a fazer a postura, né? No controle da enxameação, essa é uma prática que vai controlar a enxameação dos enxames. Por exemplo, na apicultura, quando a florada vai ocorrendo tudo bem, o apicultor ele tem que a cada mês fazer as visitas no apiário para ir controlando o aumento dos enxames. E esse aumento vai sendo adicionado os espaços na caixa, que a abelha, quando tem a florada normal, ela cresce chegando a ter 3.000 indivíduos por dia, né? Conforme a ovoposição da rainha. Então, se o apicultor ele não se atentar a esse espaço, o enxame pode dividir e ir embora. Então, essa é uma prática chamada de enxameação, né? O apicultor vai dar mais espaço para a caixa para controlar essa divisão de um enxame. Aqui no caso nosso, essa enxameação ela deve ser acontecida a partir dos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? Aí você controla essa enxameação, que é a adição de espaço na colmeia para as abelhas trabalharem. Criação de rainhas. Essa é uma prática que ela deve ser feita anualmente pelo apicultor, principalmente no período dos meses de outubro, né? Outubro a novembro, aqui no caso nosso, da região sudoeste. Essa troca de rainhas, ela deve acontecer nesse período, visando, né, que o enxame tenha um desenvolvimento pleno, né? E a rainha ela é considerada 50% dessa possibilidade da produção, né? Vamos dizer que 50% seria a rainha, 50% seria a produção de cera, a troca da cera, né? E 50% corresponde à florada, né? A florada sendo boa. Então, por isso, tem que acontecer a troca de rainha. Colocação de cera, né? A cera, ela tem que coincidir nos meses que está saindo da entre-safra e entrando o período que está começando a entrar néctar na colmeia. Por exemplo, aqui, por exemplo, para nós, mês de outubro, novembro, né? É o período que o apicultor tem que fazer a troca de cera. No máximo, como a cera ela é um pouco custosa, mas há a possibilidade do apicultor fazer a troca de até 40% dos quadros, né? Então, nesse momento, ele vai fazer essa troca.
dessa cera velha pela nova. Também deve-se fazer uma revisão dos favos de melgueira que são estocados ano a ano, os quadros de melgueira que porventura estiverem escuros, né? O apicultor ele tem que fazer a troca também. Colocação de melgueira. Esse faz parte de uma adição, né? Que também você controla a enxameação nos períodos de safra. O apicultor ele tem que visitar o apiário, né? E adicionar as melgueiras vazias para que as abelhas puxem o favo, para que as abelhas coloquem o mel. É interessante que a gente não dê a cera lisa, porque elas vão fazer um esforço para começar a puxar esse favo. Se esse favo já for dado, já puxado, não há necessidade delas trabalharem tanto para formar o favo, né? E sim, elas já entram buscando néctar para poder fazer o estoque. Então é importante que o apicultor já dê os quadros de melgueira, né, puxado, né? Aqui no Sudoeste, no nosso caso, né, esse controle ele deve ser a partir do mês de novembro. O apicultor já tem que dar espaço, no caso das melgueiras, né, a partir do mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro até março. Assim, divisão de enxames. Essa é uma prática que deve também estar atento ao apicultor, caso ele queira formar novos enxames, né? Essa divisão ela tem que ser discutida no grupo dos apicultores e geralmente é uma prática que é feita a partir do mês de outubro ou então no final das águas, por exemplo, no mês de março, que os enxames estão super populosos, o apicultor ele pode perfeitamente dividir esses enxames formando nova colmeia a partir de uma. Então, esses são os meses adequados. Por exemplo, mês de outubro e mês de março. Pode ser 2 períodos que pode ser feita a divisão. Época de captura. Essa é uma prática que também pode ser efetuada, né, do apicultor. Ele está buscando enxames na natureza, né, e ela se dá de 2 formas. A época da captura ativa, que ele parte para a captura, né, na natureza, deve coincidir um período que tem alimento, as abelhas têm alimento, porque posteriormente, se o apicultor fez a captura e tiver sem alimento, ele vai ter que ter um custo maior para alimentar esse enxame depois de capturado na natureza. Cujo a época coincidindo com a alimentação na natureza, ele não terá esse custo. Então, aqui nos meses de março, janeiro, fevereiro, março, são períodos ideais, no caso aqui do Sudoeste, para se fazer essa captura. Também existem a outra captura, que é através da enxameação. As abelhas começam a ficar sem espaço nos ambientes naturais e acabam se dividindo. E aí, uma parte bate em retirada, né, para outros locais, e aí é o momento que o apicultor vai armar as caixas iscas para fazer essa captura desses enxames, né? Então ele prepara antecipadamente as caixas iscas e pendura nos locais onde as abelhas passam em revoada, né? Esse período coincide nos meses de janeiro, fevereiro até março, né? Aqui no caso do Sudoeste. Época de colheita de mel. Geralmente coincide 2 safras, né? Que aí seria os meses de janeiro e março. A principal seria em janeiro e finalizando em março, né? Sendo que assim, o apicultor tem 2 opções: ou fazer a colheita no mês de janeiro, né? Devolvendo as melgueiras vazias, ou então adicionando mais espaço e ele fazer uma colheita só entre janeiro e março, né? Considerando a principal colheita no mês de março. E aí ele otimiza custo, porque ele vai estar colhendo uma vez só para levar as melgueiras na casa do mel, né? E uma vez para devolver. Então ele minimiza custo, né? Por isso que o calendário facilita
toda a colheita num período só. Repare em rodízio de comércio. Essa é uma prática que deve ser feita sempre que o apicultor ele está saindo da entre-safra, iniciando a safra seguinte. É importante que ele faça o reparo e rodízio. Reparo é o seguinte, às vezes as colmeias ficam lá, ou por um descuido, ou limpeza, o cupim aparece e acaba danificando a caixa. Ou outra hora, a abelha vai embora por ataque de traça, né? E a colmeia fica vazia, acaba danificando os espaços, o sol empena, né? Vem a chuva, empena, e aí é importante que o apicultor ele faça o reparo ou a troca de partes dessa colmeia, ou então a troca total da caixa, né? Da colmeia. Então, por isso tem essa prática aqui. Aqui para nós, nos meses de agosto, setembro, outubro, seria um período adequado para fazer esse tipo de prática, porque você está coincidindo a troca de cera, o rodízio da colmeia e reparando, né, as partes que estão estragadas. Então, coincide. Seguindo aqui, nós temos a retirada de melgueira. É um período assim que está finaliza da safra, né, para entre safra. Então, nós temos que acompanhar o desenvolvimento do enxame. O apicultor ele tem que ter essa sensibilidade. Se a abelha está diminuindo devido à entrada de alimento, ele também tem que reduzir os espaços que tem interno da caixa, né? Reduzindo a retirada de melgueira, reduzindo os espaços da abertura e entrada da caixa, né? Então, aqui no nosso caso, compreende os períodos de junho, julho, agosto, né, até setembro. Esses são os períodos críticos, né, que não tem alimento, então a gente se refaz essa redução de alvado, né, para evitar que as abelhas esfriem e não consigam manter a temperatura interna. Então, por isso a gente faz essa redução. Aqui, seguindo, a gente tem retirada do redutor. É assim, entrando o período de safra, as abelhas começam a perceber a entrada de alimento fora no ambiente natural. Então, é necessário que elas precisem de um espaço maior da entrada e saída da caixa. Então, o apicultor, nesse momento que ele foi feito, está saindo do inverno, tem uma retirada ele pôs o redutor anteriormente e aí ele precisa de espaço para as abelhas transitarem, porque ele vai entrar na safra, né? Então, nesse momento, ele se discute esse mês para a retirada desse redutor. Então, aqui nos nossos meses, no mês de outubro e novembro, seria feita a retirada desse redutor, dando espaço na entrada principal da caixa, né? E ela tendo um fluxo maior de abelha saindo da caixa, né? Então, é nesse momento aí que se faz a retirada do redutor. A troca de rainha, nós já fazemos, né? Um período do mês de março, abril, seria um período adequado para a troca de rainhas, né? Anualmente, o apicultor, como eu disse, ele tem 50% garantido que a rainha garante esses 50% para ter uma boa produção. 50%, 25% seria troca de favo e 25% a rainha e 50% seria florada. Então, é necessário que ele troque a rainha anualmente para que ele tenha uma boa produtividade, né? E nesse momento, quem faz essa parte da criação de rainha, essa rainha precisa ser de forma selecionada para que a atividade que ele está desenvolvendo, se é para mel, se é para própolis, se é para pólen, né? Então, essa troca ela tem que visar um manejo adequado para a produção que está se destinando. Por exemplo, se for para mel, é para mel. Se for para pólen, é para pólen. Se for para própolis, é para própolis, né? A troca de favos, como eu falei, é uma troca que deve acontecer. A rainha
ela precisa de espaço depois chega a safra, né? Então, os favos precisam ser renovados, ela precisa de espaço para que tenha local para oposição. Se o apicultor ele não trocar os favos da cera anualmente, a rainha vai ficar sem espaço. E ela vai o quê? Ou subir para as melgueiras, né? Procurando cera nova para fazer a oposição, ou ela vai abandonar a colmeia, né? Aqui, revisão das caixas, né? Revisão da colmeia. Ela é uma prática que deve ser feita mensalmente. O apicultor ele tem que se dirigir ao apiário para fazer as visitas, né? Aí tem essas práticas, essas atividades aqui. Vai ter coisas que vão coincidir com o momento dessa visita. Se ele precisa, uma vez no mês, visitar o apiário, ele já otimiza, né, para executar essa prática aqui, as atividades que estão aí para ser feitas, né? Então ele otimiza. E a limpeza do apiário, por último, né? Essa é uma atividade que é feita no final da estação chuvosa, que é nos meses aqui, no caso sudoeste, né? Nós temos um mês de março, abril, que é o final da estação chuvosa, e as outras que seriam no mês de novembro e dezembro. Se faria, no caso, 2 limpezas de apiário por ano, né? Otimizando e deixando o apiário arrumado para que diminua também a parte de pragas e ataque de predadores, né? No caso, a aranha, no caso, as cobras, os ratos, né? Até prevenindo acidentes, né? No caso da apicultura, né? Tem casos, né, de ataque de cobras quando a caixa está no chão, está sem acomodação. Então, o apicultor ele tem que fazer essa limpeza, colocar as caixas a uma altura, né, no mínimo de 50 centímetros, e fazer a limpeza ao redor, 2 vezes ao ano. Né? Isso é suficiente para que o apiário esteja em condições de produção. Né? Ô, Gleuso, Então, a gente percebe que tem muitas formigas, né, nos apiários. Você, nessas 2 limpezas por ano, combate também esse índice grande de formigas nos apiários? certo. Essa é uma atividade que, assim, o controle de formigas, quando você faz a limpeza, ela vai preferir os ambientes que estão sem limpar, né? As pragas ficam mais visíveis, fica mais fácil do apicultor controlar, né? No caso da formiga, é recomendável que ele faça um cavalete que tenha proteção contra a formiga. Por exemplo, um porta-óleo, ou ele pode amarrar uma esponja com óleo queimado na perna do cavalete, caso este seja coletivo, né? Ou Uhum. então amarrar alguma estrutura plástica que evite que as formigas subam, né? Mas por si só a limpeza, né, do apiário já auxilia bastante, né? Porque os insetos, principalmente a formiga, elas preferem ambiente mais sujo, porque tem o próprio pássaro, né? Ele faz o controle ali daquela estrutura quando é limpa. Facilita que as formigas sejam alvo, né? Quando o apiário é limpo. Quando o apiário é sujo, o pássaro não tem como visualizar o inseto, então dificulta o controle. Beleza. E aqui, Gleus, tem aqui, primeira quinzena de agosto, revisão de 15 em 15 dias, captura com custo Certo. maior. Na verdade, quando nós discutimos o calendário aqui, tem algumas práticas que ela recomenda a primeira quinzena. Então, o apicultor ele vai marcar, por exemplo, aqui a mudança da alimentação estimulante, aqui no mês no Sudoeste, no caso nosso, de outubro. Quer dizer, a partir da primeira quinzena de outubro, você muda a alimentação de subsistência para estimulante. Então, ele tem aqui esse X de primeira quinzena de agosto. Aqui no caso seria outubro, né? Ou Uhum. agosto, né? Ele mudaria, marcaria um X com asterisco. Então, sinaliza que é na primeira quinzena. Aqui a revisão é de 15 em 15, tem revisões, né? De 15 em 15,
ele marcaria com X. Aí, se caso fosse de 15 em 15. É o caso, por exemplo, aqui no Sudoeste, nós temos, às vezes, necessidade de fazer essa revisão de 15 em 15, no período da safra. Nós temos aqui uma planta chamada unha de gato, que ela tem as abelhas têm a capacidade de 9 dias de encher uma melgueira. E se o apicultor ele não for lá com 15 dias, o enxame pode dividir e ter enxameação por falta de espaço. Então, por isso que tem essas revisões aqui a cada 15 dias. Aqui tem esses 2x, por exemplo, aí, captura com custo maior de alimentação. Seria uma captura aqui, né, fora do período de safra, né, onde as abelhas não têm muita oportunidade de alimento na colmeia. Então, por isso, esses 2x aí, se o apicultor fizer essa captura nesse período, ele vai ter que alimentar os enxames. Então, por isso, ele vai marcar no calendário, né, esse período com 2x, marcando os meses que é mais crítico. Aí, no caso, né, dos empreendimentos que nós acompanhamos, seria cada realidade iria identificar esse período que tem dificuldade, que seria essa captura com custo maior, né? Então, ele vai marcar no calendário. E aí, a partir daí, eu recomendo, né, que o apicultor não faça captura nesse período, porque ele vai ter a despesa, né? Em vez dele fazer a alimentação desses enxames que vão ser capturados com custo maior, ele tem que fazer a alimentação dos enxames que ele já tem. É a minha sugestão, né? Aqui, a revisão, no caso de 30 em 30, que é um X com asterisco, é o período que está fora da entre-safra. Por exemplo, o enxame ele não está produzindo, está só em manutenção, né? Então, o período de revisão a cada 30 dias é suficiente. Então, ele vai marcar no calendário aí asterisco o X com asterisco. Aí no rodapé tem de 30 em 30, né? Ele vai identificar os meses. Por exemplo, os meses de abril, maio e junho, né? Abril, maio, junho, as visitas são a cada 30 dias. Beleza. Né? Seguindo, né? Agora é uma atividade do calendário, por isso que se discute esse calendário com afinidade, né? Que a associação nivele as práticas e aí vão obter o ganho, né? Obter o ganho, né? De manejo, obter a satisfação, né? Adequada da apicultura, da atividade. E também não vá fazer com que cada apicultor fique fazendo práticas sem ter noção do que está fazendo. Né? Que as abelhas elas seguem uma linha de raciocínio ali. Se você interfere com a prática que não deve ser no momento que deve ser feito de acordo com o clima, ele está fazendo prática errada. Então, o apicultor ele tem que seguir fielmente o calendário. Então, em seguida, continuando o nosso bate-papo aí, nós vamos para a ficha de individual para controle de cada colmeia. Só um minutinho, deixa aí. Me puxar aqui. Beleza? Beleza, tranquilo. Vamos lá, né? Então, assim, a apicultura, por mais que nós temos assim, a capacidade, tem uns que é mais intelectuais, tem outros que têm um raciocínio bom, mas, sim, todo ser humano, né, é passivo de esquecimento. E nós, por tantas atividades, principalmente os apicultores, criam várias atividades dentro do campo apícola, a gente sempre vai acabar esquecendo alguma coisa, né? E isso requer que a apicultura ela tenha um controle das práticas que você vai realizar no dia a dia. Então, pensando nisso, foi desenvolvida essa ficha pela nossa equipe aqui para ter um controle individual de cada colmeia, né? Para que o apicultor saiba o que ele fez no dia a dia. E quando ele for
fazer uma visita ao apiário, deve ser anotado todas as atividades que foi pertinente e feita naquela colmeia. Se ele colocar ali uma prática que precisa de outra ferramenta na próxima visita, ele só vai saber se ele anotar nessa ficha individual de controle. O caso contrário, ele vai retornar para outra visita e não vai resolver o problema que tinha sido anotado lá, se caso ele não tenha esse controle. Então, faz necessário, né, o apicultor, ele primeiro, antes de tudo, quando ele vai confeccionar as caixas, que fez a pintura externa, ele tem que fazer a numeração total de todas as colmeias dele. Essa numeração ela pode ser na dianteira, na frente da caixa ou no fundo, para que ele faça o cadastro dessas colmeias, né, individuais na ficha individual de controle de cada colmeia. Nessa ficha, né, nós anotamos o nome do proprietário, anotamos o nome do apiário, o modo e data de aquisição que esse enxame foi adquirido, ou ele fez divisão, ou ele fez captura, ou ele foi enxameado, né, pela caixa isca, né? Então, é a forma de como ele foi adquirido. Aí ele tem que colocar o nome da fazenda, o município, a localização, né? Se possível for. Aí tem o número da colmeia do lado direito, número do núcleo, número do ninho e número da melgueira. Então, se a colmeia ela está no ninho, então ele vai anotar o ninho. Se o número está no núcleo, ele tem que numerar os núcleos. Se tem o número da melgueira, é preciso ele anotar o número da melgueira, porque a partir do número da melgueira, ele vai controlar o índice de produtividade dessa caixa, que é em torno da melgueira e a quantidade de quadros que ela produziu, né? Então, por isso faz essa anotação. E aqui no rodapé, nós temos alguns itens que são necessários a gente fazer as anotações pertinentes a cada colmeia. Por exemplo, as datas de revisões, mansidão das abelhas, até para você saber se essa abelha que você está criando ela é uma abelha mansa, e a partir dela você pode selecionar a rainha, você tem que fazer um histórico dela, da mansidão dela, né? Se ela for uma abelha agressiva, acredito que você não vai selecionar essa rainha para fazer multiplicação desse enxame. Então, é necessário ter esse controle. Aí tem mais esse índice aí de alimentação, né? Natural e artificial. Artificial, quando a gente usa aquela alimentação ou de subsistência ou a de estimulação da rainha. Então, por isso é artificial. Quando é natural, o nome já diz, né? É só da natureza, né? E aí não precisa. Quanto à rainha, é feita uma avaliação, né? Da rainha, se ela é uma rainha nova, se ela é uma rainha velha, se ela é uma rainha, por exemplo, que foi introduzida no mês tal. Então, você faz esse controle, né? Do período que foi introduzido, a data que você introduziu, né? A rainha. Então, você marca essa data e aí, a partir do ano que vem, que a rainha ela é recomendada a troca por um ano. Como é que você vai saber se você não anotar, né? Então, por isso, tem esse dado aqui na ficha, a data que você vai introduzir. Aí, aqui no caso, nós temos a postura. A postura é necessária para você observar quantos quadros de cria tem internamente da caixa. Se porventura você tem um enxame que tem lá 5 quadros de crias, né, de postura, e você tem 5 sem postura, esse enxame, eu pergunto, vai produzir? Não, ele não vai produzir. O que é que recomenda? Recomenda que identifique outro enxame que tenha 5 quadros e faça a união de enxame, para ele ter 10 quadros de cria e você entre na safra com enxame forte, né? Então, é feito esse controle e aí nas revisões você acaba anotando
a situação dessa postura dessa rainha, quantos quadros de crias ela possui, né? Isso está relacionado também à situação da rainha, se ela é nova, se ela é velha. Se for rainha velha, a postura vai estar fraca. Então, esse enxame ele tem que tomar uma atitude para reforçar ou para alimentar, ou talvez substituir a rainha que está no período de substituição. Por isso, a postura diminui, ela fica fraca, outra hora ela falha, né, a postura, e aí o apicultor anota para ele fazer a substituição, tomar a devida atitude na próxima visita. Presença de zangão. Nós falamos aqui da postura e da rainha. Se a postura diminui, né, acontece que a colmeia, logo posteriormente, ela começa a entrar, as operárias começam a perceber que a rainha está falhando. Quando elas não peloteiam a rainha, elas começam a desenvolver o órgão de sobrevivência, por exemplo, forma de sobrevivência. Então, elas começam a fazer uma oposição, só que esses ovos de operária, elas não são ovos fecundados. Então, vai originar zangão. E aí a colmeia se torna zanganeira, e o último estágio, né? E acaba desaparecendo. Então, esse ponto aqui, o apicultor tem que fazer essa anotação. Caso ele encontre a caixa nesse estado, ele vai ter que voltar lá no mês seguinte para tomar uma atitude, né? Ou talvez substituir a linhagem dessa rainha, que é uma rainha que produz indivíduos machos na colmeia, né? Então, é recomendado fazer a substituição. Presença de pragas, né, e doenças, no caso internamente e caso externamente. Se for um caso, por exemplo, de pragas, por exemplo, aranha, formiga, que é o caso, o apicultor ele vai sinalizar para uma limpeza do apiário, né? Se ele faz a limpeza frequentemente, como recomenda o calendário, ele não vai ter problema com praga externa, e sim controle de pragas internas da caixa. Que aí tem as pragas, né? No caso, a traça, tem a questão do varroa, né? Que são pragas com maior incidência aqui na nossa região, né? E necessita ter assim, um controle. No caso da traça, é o que o apicultor ele precisa acompanhar. Geralmente a traça acontece quando o enxame enfraquece, ou quando a sobra de espaço interno na caixa e o enxame diminuiu popularmente, né? Então, o apicultor ele tem que estar atento à rainha e à alimentação, para esse enxame não diminuir frequente, né? Se caso acontecer isso, é sinal que alguma coisa está errada, ele precisa, na próxima vinda ao apiário, ele tem que tomar atitude para corrigir. A família, né? É outro item aqui que a gente deve anotar. Se a família ela foi de uma caixa que você está selecionando, então você vai selecionar e anotar as informações daquela seleção, daquela família que você está colocando, que você vai perpetuar, né? Então você anota o nome da colmeia e faz esse controle. Na sequência, nós temos aqui a colheita. Na colheita, você vai identificar a quantidade de quadros que acontece nessa melgueira, nessa caixa, né? Anotar a melgueira e anotar a quantidade de quadros que você colheu dela. Porque em cima disso é que você vai saber a média de produção dessa colmeia individual, né? Então, você, sabendo a média de produção individual, você tem um controle da sua produção, né? E essa média ela é dividida para todas as caixas, tanto da colheita da caixa que está povoada e da caixa que não está povoada. Porque essa produção, essa média, ela precisa ser diluída para todas as colmeias. E aí você vai saber o índice de produtividade baixa ou alta, né? A depender do controle que você está fazendo. Por isso que tem essa colheita e o número da melgueira que você vai anotar nesse espaço. Seguindo, nós temos a necessidade
o apicultor visitou o apiário, se na próxima visita que ele colocar, ele já vai anotar a necessidade que precisa fazer naquelas colmeias, né? Qual é a necessidade? Ele já prevê para o próximo mês, na próxima visita, o trabalho que ele vai realizar, e em cima disso, ele vai observar aqui quais as ferramentas, ou quais as formas que ele vai fazer esse serviço que vai ser antecipado, que vai ser feito, né? Prevendo já a próxima visita. E a realização é o que foi feito naquela colmeia no período da visita. Aqui no lado direito, o último item, você observa, né? Faz alguma consideração, você anota alguma informação que porventura for pertinente, caso o apicultor queira anotar, né? Então, é isso. É uma estratégia, né, que os apicultores precisam inserir. Eu acredito que até para você fazer o cadastro na ADAB dessas colmeias, né, que agora está sendo obrigado cada apicultor fazer o cadastro, essas fichas vão identificar e facilitar o apicultor. Uma vez que ele anota, né, ele vai ter essas informações mais fácil, né? Então, se faz necessário que nós, no caso, nosso caso que temos 3 empreendimentos, né, é necessário que os apicultores façam o cadastramento dessas colmeias e enumere, né, para se ter um controle devido melhor. Então, eu acredito que assim esse vídeo possa ser útil, né, para os nossos ACRs que estão aí nos empreendimentos, né, que são voltados para a apicultura, né? Nós temos casos de Anagé, no Vaquetal, temos a Salininha, né? E temos o Tremedal. Ribeirão do Lago, Casapio, né? Tremedal, isso é. Tremedal e Ribeirão do E Lago. demais, E assim, Gleuson, dos 25 empreendimentos que a gente vem acompanhando, nós temos esses 3, né? Aí que são específicos na cadeia produtiva de apicultura. Mas em outros empreendimentos, com outras cadeias produtivas, né, em outras áreas, mas eles também produzem o mel, né? A exemplo aí de Vale do Jacaré, em Codeúba, né? Que tem lá um grupo de jovens. realmente, é uma atividade que, inclusive, foi nos solicitada enquanto equipe para fazer uma capacitação lá. Isso. E assim, né? Vale do Jacaré é um empreendimento que trabalha com rapadura. E assim, tem sido alvo os agricultores, né, que trabalham com a rapadura lá nos engenhos, no período da safra, as abelhas fazerem a visita para sugar o néctar da rapadura, né? Então, foi importante, uma coisa sanou a outra, né? Foi ter despertado a curiosidade de alguns jovens a começarem a criar as abelhas. E eles, de certa forma, vão resolver esse problema das abelhas estão visitando os engenhos, né? Isso veio com a mão na luva aí, né? A gente acredita que eles possam desenvolver isso no futuro e a gente, no futuro, auxiliar, né? Na assistência técnica, na orientação dessa juventude aí. Isso. Eu queria te parabenizar, eu gostei muito, Gleus, da sua discussão. Eu tenho certeza que essa discussão ela será de suma importância, né, para os nossos agricultores, para os ACRs, né, principalmente nas as comunidades que têm aí a produção, né, em apicultura, né? E Isso, de encerra, né? Deixa aí. isso. A gente agradece a oportunidade aí novamente. A gente espera que esse vídeo chegue até eles, né? Para que a gente melhore a cada dia a nossa apicultura nos empreendimentos e para quem assistiu o vídeo, né, possa sensibilizar quanto a essas práticas apícolas. Isso aí. Quero também parabenizar, né, os trabalhos aí do Até à Distância, que vem aí alcançando cada vez mais resultados e resultados bons. Então, parabenizo aí ao Bahia Produtiva, ao nosso governo do estado, né, que tem investido muito na agricultura familiar, isso é muito bom. E
Até a próxima discussão, né? Se Deus quiser.